Bom dia, amados. É um prazer estar de novo aqui com vocês nesse domingo pela manhã, nesse dia lindo que está fazendo. Amém? Então, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia você que está aqui no Facebook nos acompanhando. Bom dia também você que está aí no YouTube. É um prazer estarmos juntos aí em mais um dia dessa escola bíblica dominical. É um prazer estarmos juntos, como está aí 14/6 de 2020. E hoje nós vamos falar sobre o reino de Davi. Então nós já falamos aí sobre Samuel, falamos já sobre esse período de transição, onde teve ali a questão dos reis. Falamos sobre o reinado de Saul, né, na aula passada, com uma transição aí falando rapidamente sobre Davi. E hoje nós estaremos abordando exatamente o reino de Davi, ok? Com algumas questões, se não der para a gente terminar tudo hoje, a gente vai se estender um pouquinho também no próximo domingo, porque na verdade o objetivo é poder estar passando informações da melhor maneira possível, sem com que a gente possa estar atropelando muitos assuntos, mesmo sendo um panorama bíblico, ok? Então a gente está tendo esse cuidado, esse equilíbrio aí, tá? Hoje eu quero te pedir assim encarecidamente que você esteja com pelo menos um lápis, uma caneta, um caderno de anotação, se quiser, mas a sua Bíblia, por favor, assim, utilize a sua Bíblia hoje. Vou te dar um tempo aqui para você poder pegar. De repente eu estou assistindo aqui com meu pai, com a minha mãe, né, com meu esposo, com a minha esposa, mas eu queria, assim, esse é um pedido, ok? Você pode fazer ou não, lógico que você tem liberdade para isso. Mas eu queria te pedir que hoje, especialmente, você estivesse com a sua Bíblia, cada um com a sua Bíblia, que você possa fazer anotações na sua Bíblia, se é que você não tem nenhum problema quanto a isso. Eu particularmente gosto de riscar, marcar minha Bíblia e interagir com a Bíblia, marcando. Então assim, por que isso? Porque o nosso objetivo aqui, amados, mais do que só passar informações, dados históricos, a leitura bíblica, é fazer também com que você tenha esse hábito de ter esse contato direto com a sua Bíblia, de você se relacionar com a sua Bíblia, de você poder ver a sua Bíblia enquanto um livro precioso como ela realmente é, ok? Então essa intimidade com a sua Bíblia, você vai ter à medida que você tiver contato com ela, ok? Quanto menos contato com a Bíblia, menos intimidade você vai ter com ela. Aquela dificuldade de achar alguns livros, aquelas páginas que ficam mais coladas, né? São sintomas do pouco uso da Bíblia, ok? Então eu quero te convidar hoje. Estou falando aqui para dar tempo de você pegar, ok? Você acompanhar as leituras bíblicas, qualquer observação você coloca aí embaixo, a gente vai estar junto para poder tirar dúvidas, enfim, né? A gente quer que a aula seja cada vez mais interativa. Esse é o nosso objetivo, ok? Então vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por esse domingo de manhã, por aquilo que o Senhor fez ao longo dessa semana, porque nós cremos que a mão do Senhor esteve estendida ao nosso favor. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, Senhor, através da nossa liderança, da igreja. Muito obrigado por isso. E eu coloco essa aula diante do Senhor e eu clamo para que, em nome de Jesus, seja o Senhor Espírito Santo a estar ministrando, seja o Senhor Espírito Santo a estar falando, seja o Senhor Espírito Santo a estar liberando palavras de vida sobre a nossa vida, no nosso coração, porque nós cremos naquilo que o salmista declarou: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Nós queremos e precisamos esconder a tua palavra no nosso coração, Senhor. Ajuda-nos nesse sentido, nessa manhã, Espírito Santo. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você também que está nos visitando, que não faz parte da nossa igreja local, seja muito bem-vindo, ok? Para essa manhã. Então, como eu falei, nós vamos estar falando sobre o reinado de Davi, ok? E aí tem uma pequena introdução que eu dividi aí em três momentos. A primeira diz respeito à representação, né? O seu reinado, o reinado de Davi, representa o emblema das realizações das nações de Israel e é reconhecido dessa maneira ao longo das escrituras sagradas. Então, assim, o reino de Davi, ele tem assim algo emblemático, algo marcante, algo decisivo na história de Israel. Até nos nossos dias a gente vai estar vendo um pouco sobre isso.
né, várias profecias sobre o reinado de Davi, o que significa ele. Então é algo assim emblemático, é algo que é peculiar da parte de Deus para a nossa vida e tem uma importância até nos nossos dias. Ok? Também tem força e diplomacia. O reino de Davi foi marcado por força e por diplomacia, por causa das suas conquistas militares e acordos políticos. Davi granjeou para Israel o reconhecimento e o respeito dos povos vizinhos, situação que prevaleceu até a morte de Salomão. Então, assim, Davi ele tinha uma força militar que todos os demais povos reconheciam, mas ele tinha uma diplomacia, ele sabia lidar com os reis, sabia como lidar com os povos, e isso muitas vezes fez com que ele conquistasse algumas batalhas sem ir para o campo de batalha, através dessa diplomacia, da conversa e da argumentação que ele tinha à luz do Espírito de Deus que agia através da vida dele, ok? E o terceiro ponto que é marcante do reinado de Davi foi a religião. Ele organizou os sacerdotes e levitas para que tivesse uma participação efetiva nos rituais e atividades cerimoniais de toda a nação. Eu lembro que quando eu fiz aqui uma diferenciação entre Saul e Davi, eu falei que Saul, ele infelizmente matou sacerdotes e Davi cuidou dos sacerdotes, ok? Então, assim, essa atitude de Davi, ela se tornou algo constante durante todo o seu reinado. Ele não só respeitava, como ele honrava os sacerdotes, como ele dava todas as condições dos sacerdotes estarem exercendo o seu sacerdócio, a questão do respeito com relação aos profetas, dos líderes religiosos. Davi ele consultava, ele respeitava, ele ouvia, ele dava toda uma infraestrutura para que eles pudessem desempenhar as suas funções religiosas, ok? Então, assim, isso foi uma marca durante todo o reinado de Davi. Essa restituição religiosa, esse fortalecimento religioso e essa honra e esse respeito que Davi tinha com relação aos religiosos ali da sua época, ok? Aí a gente vê nesse mapa o reino de Davi. Então, em verde está o reino de Saul, as conquistas que Saul teve. Em lilás a gente está vendo o reino de Davi, a expansão territorial que Davi teve. E em amarelo, bem ao norte, foram as conquistas de Salomão. Só que Salomão não conquistou de forma militar, ok? Na época de Salomão, durante todo o reinado de Salomão, a gente vai estar vendo isso mais à frente, foi um reinado marcado pela paz, ok? Não teve guerra, não teve derramamento de sangue, né? Então essa parte mais ao norte, que foi uma conquista aí de Salomão, deveu-se à compra, né, desse território. Então o reino de Salomão pega a parte amarela ali ao norte, lilás e verde. O reino de Davi, através de conquistas militares, como a gente já viu aqui, né? Esse trecho lilás, e o reino de Saul, o trecho verde. Só a nível de curiosidade, para a gente poder ter uma noção, esse trechinho que está em amarelo, bem perto aí do mar, né? Aqui no lado leste, né? É a Filístia, né? Só para a gente poder ter uma noção ali de onde os filisteus eles se colocavam e como eles foram importantes ali durante o reinado de Davi, servindo em muitos momentos ali, numa questão mais braçal, de algumas coisas que Davi fez durante seu reinado, ok? Então essa tá a parte geográfica aí do reino de Davi. Então vamos lá. Teve uma disposição cronológica dos fatos relatados do reinado de Davi, que pega a 2 Samuel e a primeira Crônicas, ok? Então toda a 1 Samuel ali tem uma transição do reino de Saul e Davi, toda a 2 Samuel, e boa parte de 1 Crônicas, né? Porque o finalzinho já fala também do reinado de Salomão, ok? Então vamos lá, só 3 contextos aí para a gente poder ter uma noção daquilo que está em 2 Samuel, daquilo que está em 1 Crônicas com relação ao reino de Davi. Então o contexto da genealogia está descrito em 1 Crônicas de 1 a 9,
ok? E aí eu quero destacar, queria que você abrisse comigo, 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 12. Você pode abrir comigo aí? 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 12. Quando vai falar aí sobre o contexto da genealogia de Davi, ok? Então, 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé. O primeiro filho de Jessé foi Eliabe, o segundo Abinadab, o terceiro Simeia, o quarto Natanael, o quinto Radai, o sexto Ozem e o sétimo Davi, ok? Então, por que isso aqui é importante, né? Lembra que quando Samuel foi até a casa de Jessé para poder ungir o novo rei de Israel, ele chegou lá e estavam ali os filhos prontos para serem ungidos. E aí Samuel olhou para um, olhou para outro e falou assim, não, esse aqui é perfeito, forte, bonito, alto. Quando ele ia ungir, o Senhor colocou no coração de Samuel, peraí, está faltando alguém, ok? E aí então que Samuel perguntou a Jessé, todos os seus filhos estão aqui? Ele falou, não, falta um. Esse um era o caçula, era o mais novo, o sétimo filho, que era Davi, que estava lá cuidando das suas ovelhas, das ovelhas de Jessé, ok? Então aqui é só para a gente poder ter uma noção de que Davi, então, ele era o filho mais novo de 7 filhos de Jessé, ok? Então por isso essa importância aí dessa genealogia de Davi. Vamos lá, versículo 15, a gente leu do 12 ao 15, agora o versículo 3, capítulo 3, versículo 4, 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 4, estamos juntos aí? Amém? Diz assim, esses foram os 6 filhos de Davi, nascidos em Hebrom, onde ele reinou por 7 anos e meio. Então aqui, o que acontece? Davi, depois que ele obteve o reino, ele reinou durante 7 anos em Hebrom, ok? Então, assim, houve uma certa divisão, ok? Dessa transição de Saul até Davi, mas por 7 anos. A gente vai estar falando um pouco melhor sobre isso depois. O que Abner fez com o filho de Saul, tentando manter ali o reino do norte, falando que Davi, por ser do reino do sul, de Judá, ele não iria reinar com equidade, ele não iria reinar de forma igual, tanto para o sul como para o norte. Então, diante desse convencimento, o reino do norte acabou não aceitando Davi de primeira. Okay? Então teve que ocorrer uma série de situações para que Davi pudesse unificar o reino do sul e do norte, ok? Só que isso ocorreu 7 anos depois. Então, no primeiro momento, Davi reinou em Hebrom, ok? Durante 7 anos e meio. E nesse período, então, ele teve aí 6 filhos, ok? A gente está dentro dessa genealogia aí. Agora, capítulo 6, versículo 3. Acha comigo aí, capítulo 6, de 1 Crônicas, versículo 3. Primeira Crônicas, capítulo 6, versículo 3, diz assim: 31, gente, desculpa. 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 31, desculpa. Diz assim, ó: estes foram os homens que Davi nomeou para dirigirem a música na casa do Senhor depois que a arca foi colocada ali. Então lembra que eu falei que Davi ele honrava os sacerdotes, honrava os profetas, honrava os levitas, né? E Davi, a gente vai estar vendo isso aí no final desse nosso encontro de hoje, ele tinha a questão da adoração ao Senhor, ok? Então aqui diz no versículo 31 que ele levantou homens, ele nomeou homens para dirigir a música na casa do Senhor. Versículo 32.
ministravam com música no tabernáculo, na tenda do encontro, até que Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Realizavam o seu trabalho de acordo com as normas que lhes haviam sido transmitidas. Ok? E aí depois passa então a listar o nome desses homens. Então eu quero destacar nessa genealogia aí, do contexto do reino de Davi, essa importância que ele dava para a adoração, ao ponto de separar homens para estarem ali adorando na arca do Senhor. Ok? Agora capítulo 9, versículo 20. 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 20. Diz assim, a gente vai fazer uma leitura bem extensa, tá? A partir do versículo 20 diz assim: Naquele tempo, Finéias, filho de Eleazar, era o encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Mais tarde, Zacarias, filho de Meselemias, foi o responsável por guardar a entrada. Ao todo, havia 212 guardas das portas naquele tempo, e foram listados nos registros genealógicos de seus povos. Os antepassados deles haviam sido nomeados por Davi, por Samuel, o vidente, porque eram homens de confiança. O que esses guardas faziam? Diz aí o versículo 23. Esses guardas das portas e seus descendentes, conforme suas divisões, eram responsáveis por guardar a entrada da casa do Senhor quando ela era uma tenda. Os guardas das portas ficavam nos 4 lados, leste, oeste, norte e sul. Seus parentes nos povoados vinham de tempo em tempo dividir essa responsabilidade com eles por períodos de 7 dias. Os 4 principais guardas das portas, todos levitas, eram oficiais de confiança, pois eram responsáveis pelas salas e pelos tesouros da casa de Deus. Passavam a noite ao redor da casa de Deus, pois era seu dever guardá-la e abrir suas portas todas as manhãs. Alguns dos guardas das portas foram nomeados para cuidar dos diversos objetos usados no culto. Conferiam tudo que era retirado, devolvido, para que nada se perdesse. Outros eram responsáveis pela mobília, pelos utensílios do santuário e pelos suprimentos, como farinha da melhor qualidade, vinho, azeite, incenso e especiarias. Gente, por que eu estou lendo isso aqui? Para que a gente possa entender que Davi, ele entendia a adoração, a obra ao Senhor com excelência. Tudo era feito do bom e do melhor, de ouro, o azeite, o trigo, o incenso, as especiarias eram as melhores. Ele oferecia o melhor ao Senhor. Eram os sacerdotes, porém, que misturavam as especiarias. Versículo 31. Matitias, levita e filho mais velho de Salum, o coraíta, era encarregado de assar pães para as ofertas. E alguns membros do clã de Coate eram encarregados de preparar os pães colocados sobre a mesa todos os sábados. Os músicos, todos chefes de família levitas, moravam no templo, eram isentos de outras responsabilidades, pois realizavam o seu serviço dia e noite. Então os levitas aqui, eles moravam no templo, eles moravam ali próximo de Davi, próximo da tenda. E eles tinham esses turnos, eles adoravam ali constantemente ao Senhor na arca. Eles não pagavam impostos, eles eram isentos de todas essas coisas. Todos esses homens moravam em Jerusalém, eram chefes de famílias levitas, listados como líderes nos registros genealógicos. Ou seja, Davi ele tinha todo o cuidado para que nada falhasse na adoração ao Senhor. Isso expressa, amados, o amor de Davi por Deus. Por isso que ele era um homem conhecido segundo o coração de Deus, nesses pequenos cuidados, naquilo que ele fazia, na honra que ele dava ao Senhor, na honra que ele dava ao Senhor através da honra dos sacerdotes, dos levitas, dos músicos, dos instrumentos, daquilo que era necessário para poder fazer os pães, era o melhor trigo, era feito todo sábado. Está dando para entender? Nessas pequenas coisas nós vemos o amor de Davi ao Senhor. Quando nós fazemos algo para Deus com excelência, entendemos que é para Ele, amados, nós fazemos com amor, ok? E Davi, ele tinha esse coração, ele tinha
o coração na obra do Senhor. Ok? Segundo ponto aí, Davi lamenta a morte de Saul. Então isso está descrito em 2 Samuel capítulo 1 e em 1 Crônicas capítulo 10. Eu quero que você abra comigo aí 2 Samuel capítulo 1. Nós vamos ler só 2 versículos. Vai lá comigo então em 2 Samuel capítulo 1. 2 Samuel capítulo 1. Vamos ler 2 versículos. Vamos ler o versículo 11 e depois o 17. Ok? O versículo 11 diz assim: Quando ouviram a notícia, Davi e seus homens rasgaram as suas vestes. Vamos ler o 12 também? Lamentaram, choraram e jejuaram o dia todo por Saul e seus filhos Jonatas, pelo exército do Senhor e pela nação de Israel, pois naquele dia muitos haviam morrido pela espada. Então, assim, Davi chorou pela morte de Saul, pela morte de Jonatas, pelas perdas em que Israel teve. O que isso expressa? Expressa o coração de Davi. Davi teve várias possibilidades de matar Saul, mas o que ele falou? Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Então nós vemos nisso assim, como Davi ele honrava as autoridades espirituais. Então Davi ele honrava os sacerdotes, honrava os levitas, que eram as lideranças religiosas, mas Davi também aprendeu com Deus a honrar as autoridades também políticas, os reis. Então Davi, ele honrou Saul até o último momento. Ele cortou uma vez um pedaço da orla das vestes de Saul, só para dizer o seguinte: olha só, enquanto você estava dormindo, eu fui aí, eu poderia ter te matado, mas eu quero te dizer que eu te honro. Eu te honro, eu reconheço a sua autoridade. E se um dia eu entrar no seu lugar, não vai ser porque eu te matei, mas vai ser porque o Senhor me dará o seu trono. Davi ele tinha esse entendimento. Ok? Então, quando Saul morreu, quando Jonatas morreu, ele se entristeceu por isso, ele lamentou a morte deles. Versículo 17, eu acho isso lindo. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 17. Davi entoou uma canção fúnebre para Saul e Jonatas. Versículo 18. E ordenou que fosse ensinado ao povo de Judá. Ela é conhecida como Cântico do Arco e está registrado no livro de Jassar, ou alguns chamam de livro dos justos. O que era esse livro dos justos? Foram livros em que Josué e Davi registraram os seus feitos de guerra. Então isso era chamado de livros dos justos, ok? Sendo que esse livro ele não foi encontrado, ele não foi achado assim enquanto um objeto histórico, ok? Mas nesse livro eram registrados, a partir ali de Josué, as vitórias de Josué e de Davi principalmente. Okay? Então esse livro era o livro de registro das vitórias militares de Israel. Né? Então ele fez questão de registrar esse cântico nesse livro, esse louvor do arco, que diz respeito a uma música, a uma canção que honrava os feitos militares de Saul, aquilo que Davi conquistou, aquilo que Israel conquistou durante o reinado de Saul. Ok? Então isso é só para a gente poder ter um entendimento de como era o coração do rei Davi. Ok? E terceiro e último ponto aí, o colapso da dinastia de Saul. Isso é registrado em 2 Samuel, nos capítulos 2 até o capítulo 4. Ok? E aí a gente não vai ter registro não. Vamos seguir adiante. Vamos lá. Jerusalém, então, se torna a capital da nação. Davi assumiu a liderança em nível nacional e organizou todo o povo. Jerusalém se tornou o centro religioso de Israel. Para lá retornou a arca e foi colocada em uma tenda. Ok? Então, nessa rápida divisão do norte e do sul, no reino do norte a capital era Samaria, no reino do sul a capital era Jerusalém.
quando há uma unificação aí, né, após esses 7 anos, Jerusalém permanece sendo então a capital desse reino unificado. E ali, Davi centraliza todas as festas religiosas em Jerusalém. Então, assim, Jerusalém ele passa a ter uma importância fundamental por ser a capital onde foi colocada ali a cidade de Davi e a capital de Israel, ok? Então, ó, diz aí a conquista de Jerusalém. Está descrito em 2 Samuel, capítulo 5, dos versículos 1 a 9, em 1 Crônicas, capítulo 11, dos versículos de 1 a 9, ok? Abra comigo aí 2 Samuel, capítulo 5. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 4. 2 Samuel, capítulo 5. Vamos junto aí? Olha o que diz aí a palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 5, de 1 ao 4. Então todas as tribos de Israel vieram a Hebrom para encontrar-se com Davi. Olha só qual foi o discurso deles. Somos do mesmo povo e raça, disseram. No passado, quando Saul era nosso rei, era você que liderava o exército de Israel. E o Senhor lhe disse: você será o pastor do meu povo Israel, será o líder de Israel. Então, ali em Hebrom, o rei Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel. E elas o ungiram rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e ao todo reinou por 40 anos. Havia reinado sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou sobre todo o Israel e Judá por 33 anos. Então, com 30 anos, as demais tribos de Israel se aproximaram de Davi e falaram assim: nós reconhecemos, Davi, que você foi o homem de guerra de Saul. Você foi fiel a Saul, você guerreou pelo reino de Saul. E Deus falou que você desempenhou isso, ok? Com toda a dedicação, com todo amor, e eles então reconheceram Davi como rei sobre todo Israel. Isso é lindo, amados, quando uma liderança ela é reconhecida, ok? Davi ele foi reconhecido, ele não derramou sangue com relação às demais tribos, ele não forçou uma barra para que eles pudessem aceitá-lo como rei diante de todo Israel, mas houve um reconhecimento, porque Deus agiu a favor de Davi. Amém? Então, isso está descrito aí em 2 Samuel, capítulo 5, dos versículos de 1 a 5, nós lemos aí. Ok? Segundo ponto, o poderio militar de Davi. Davi era conhecido pelo seu poderio militar. E eu quero ver contigo aí 1 Crônicas, capítulo 12. 1 Crônicas, capítulo 12. Nós vamos ler aí apenas 2 versículos. O 14 e o 22. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 14, depois o 22. Só para você ter uma ideia do poderio bélico de Davi. Ok? 1 Crônicas 12, 14 diz assim: esses guerreiros de Gade eram comandantes do exército. O mais fraco deles era capaz de enfrentar 100 soldados. E o mais forte capaz de enfrentar 1000 soldados. Amados, imagina aí você indo para a guerra. Ok? Está indo para a guerra. Daqui a pouco você olha assim e vê um guerreiro seu fraquinho. Esse fraquinho iria conseguir derrotar 100 do exército inimigo. Uma pessoa do exército de Davi, de Gade, o mais fraco derrotava 100. E o mais forte derrotava 1000. Esse era o exército de Davi. Ok? Só para a gente poder ter uma ideia. E o versículo 17. Vai comigo aí no versículo 17. Diz assim aí a palavra do Senhor. 17 não. 22. Diz assim: a cada dia
12, 22. A cada dia mais homens se juntavam a Davi, até que ele passou a ter um grande exército, como o exército de Deus. Amados, vou repetir isso aqui para você. A cada dia mais homens se juntavam a Davi, até que ele passou a ter um grande exército, como o exército de Deus. Isso é forte demais, amados. O exército de Davi foi comparado ao exército angelical. Está dando para entender? A quantidade de guerreiros que Davi tinha, ao ponto de se comparar ao exército angelical, ao exército de Deus. Isso é tremendo demais, amados. Para a gente ter uma noção de como Deus honrou a vida de Davi, pelo coração que ele tinha. Então aqui diz que o exército de Davi se comparou ao exército de Deus, ao exército angelical. Meu Deus, meu Deus. Essa era a força militar que Davi tinha. Outro ponto aí, o reconhecimento dos filisteus e dos fenícios por Davi. Então está descrito aí em 2 Samuel capítulo 5, de 10 a 25, e em 1 Crônicas do capítulo 14, de 1 a 17. Eu vou te pedir para você abrir comigo aí, 1 Crônicas 14, os versículos 12 e 17. Olha o que diz aí, 1 Crônicas capítulo 14, versículo 12. Os filisteus haviam deixado seus ídolos ali, e Davi ordenou que fossem queimados. Então, quando Davi estava avançando e conquistando terras, ele chegou diante do que os filisteus haviam deixado. Eles saíram batidos, eles correram, porque eles reconheceram a força que Davi tinha. Só que quando Davi chegou ali, os ídolos dos filisteus ficaram. Mas a palavra do Senhor diz que Davi ordenou que fossem queimados todos os ídolos. Todos os ídolos. Lembra que Saul, né, poupou alguns ídolos uma vez, poupou algumas coisas porque tinha um certo valor, né? Então Saul poupou. Mas Davi, ele sabia que ele estava estabelecendo uma guerra que era militar, mas também ele sabia que ele estava estabelecendo uma guerra de deuses. Então, quando Davi chega diante daquele território conquistado e vê que não está ali um exército dos filisteus, não está ali um exército humano, mas estão ali os ídolos, ele queimou todos os ídolos dos filisteus. O que Davi estava querendo dizer com isso? Nesse território que eu conquistei, o único que será adorado, o único que será reconhecido será o Deus Altíssimo, o Deus a qual eu sirvo. Amém? Então isso fazia com que os filisteus pudessem enxergar não apenas o senhorio de Davi, a força de Davi, o reinado de Davi, mas também reconheciam o Deus de Davi, porque Davi não negociava com o seu Deus. Amém? E o versículo 17 do capítulo 14 diz assim: Assim a fama de Davi se espalhou por toda parte, e o Senhor fez que todas as nações o temessem. Todas as nações temiam Davi. Todas as nações temiam Davi. Todas as nações temiam Davi. Por quê? Porque Deus fez isso. Deus fez isso. E Davi reconhecia isso. Davi reconhecia que tudo aquilo que ele conquistava vinha da parte do Senhor. Ok? Jerusalém, o centro religioso, eu falei aí também sobre isso. Eu quero destacar em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Abre comigo aí, 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Depois a gente vai ler o 19. Então, 1 Crônicas 15, eu falo assim: Davi construiu várias casas para si na cidade de Davi. Também preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda especial para ela. Ok? Então, Davi, ele ali
fez a sua casa, o seu palácio, mas ele fez uma tenda específica para a arca. Ele fez uma tenda específica para Deus. Ele falou, eu quero que a arca fique ali, cuidada. E nessa tenda ele colocou então ali os responsáveis pelas portas, aquilo que a gente já viu. Então assim, nessas atitudes a gente vê o coração de Davi. Por isso que Jerusalém se tornou o centro político e o centro religioso de Israel. Versículo 19, 1 Crônicas capítulo 15, diz aí, os músicos Emã, Asaf e Etan foram escolhidos para tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semarimote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maceias e Benaia foram escolhidos para tocar as harpas em tons agudos. Matitias, Elifeleu, Miqueias, Obed-edom, Azazias e Jeiel foram escolhidos para tocar as liras em tons de oitava. Aí depois você pergunta esses detalhes aí para Guilherme, para o pastor Paulo, ok? Quenanias, chefe dos levitas, foi escolhido para dirigir o canto, pois tinha habilidade para isso. Amados, eu fico imaginando assim, todo mundo junto, tocando a harpa, tocando o saltério, o coral, sabe, entoando aquilo que Davi escrevia e ele separava, sabe, porque a gente não vai falar muito sobre isso aqui, mas quando você pega alguns salmos, né, diz assim, Selá, assim, isso quer dizer que Davi ele escrevia, ele já designava, esse louvor vai ser tocado com instrumentos de corda, e tinha o refrão, então ele fazia ali já toda uma separação, ele criava a letra, mas também criava toda a harmonia, criava tudo aquilo da forma como deveria ser adorado o Senhor através daquele cântico, ok? Então assim, isso é lindo demais. Então Jerusalém se torna um centro religioso, o centro político, onde havia uma adoração ali ao Senhor. E último ponto, em Jerusalém foi colocado um trono eterno. Então abra aí comigo, 1 Crônicas, capítulo 17. 1 Crônicas, capítulo 17. Versículo 1 diz assim, 1 Crônicas 17, 1. Quando Davi já havia se estabelecido em seu palácio, mandou chamar o profeta Natã. Disse, veja, moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor está lá fora, numa simples tenda. Amados, Davi estava no palácio, daqui a pouco ele olhou e a arca da aliança estava numa tenda. Ele chamou o profeta e falou assim, poxa, isso está errado. Como é que eu, sendo rei terreno, estou nesse palácio maravilhoso e o Senhor, que é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, está ali numa tenda? Eu quero fazer também um templo que seja digno da glória e da realeza do Deus Altíssimo. Isso é o coração de um homem segundo o coração de Deus. Mesmo ele sendo rei, mesmo ele tendo vencido muitos exércitos, mesmo ele tendo ampliado o seu território, ele chegou ali no palácio, olhou para a arca do Senhor e não ficou satisfeito com o lugar onde a arca estava. Uma grande diferença. Davi, ele poderia ter um coração soberbo e ter esquecido da arca. Não poderia? Exemplo, Nabucodonosor, depois de Deus ter dado a ele a possibilidade das suas conquistas, inclusive com relação a Israel, ele chega na sacada do palácio, ele olha para o seu reino e fala assim, tudo isso foi eu que conquistei. Ele não conseguiu enxergar na frente dele, diante do lugar que ele estava, na sacada do palácio, de que Deus havia feito aquilo. Deus havia dado a possibilidade dele se tornar quem ele se tornou. Por ele não reconhecer, ele virou um animal. Vamos lá, não virou um animal literalmente, né? Viveu como um animal na floresta, com os pelos crescendo, se alimentando como se fosse um animal,
andando ali, né, de quatro. Então, uma série de descrições que são dadas a Nabucodonosor pela soberba que entrou no seu coração. Quando nós deixamos de enxergar as coisas de forma espiritual, amados, nós acabamos nos tornando cegos espirituais e acabamos num lugar de soberba que nos leva a viver de forma, às vezes, até irracional em alguns pontos, sabia? Irracional que eu digo no sentido de tomar atitudes tão impensadas, né? Tão fora da vontade do Senhor, que acaba que essas atitudes acabam sendo quase que irracionais. Ok? Tamanha a soberba do coração do homem. E a gente vê isso nos nossos dias, né? A gente viu isso diante de algumas lideranças do passado, né? De atitudes assim tão irracionais, tão desumanas, que tomaram pela soberba que entrou no seu coração, por aquele poder que tinham por um determinado momento. Ok? Então Davi, mesmo diante de todo o poder que ele tinha, mesmo diante de tantas conquistas, o coração dele permaneceu em Deus. Ok? Então isso é algo lindo e admirável da parte de Davi. Ok? A magnitude da promessa feita a Davi, no entanto, se estende para muito além do reinado de Salomão. Davi recebeu a garantia divina de que seu trono seria estabelecido para sempre. A plena revelação a respeito do Messias e seu reino eterno seria apresentada pelos profetas nos séculos vindouros. Então, assim, a gente vai ver, através dos profetas, né, o reconhecimento do reino eterno do Messias através de uma promessa feita a Davi. E quando Jesus, por exemplo, estava falando ali com os fariseus, né, com os mestres da lei, eles não reconheciam, falavam assim, mas como assim? Quem é esse aí que diz que é rei, que é o Messias? Como é que ele fala essas coisas? E aí ele foi chamado por alguns como filho de Davi, mas como assim? Davi nós reconhecemos, ele foi um rei, ele teve uma história conosco. E aí Jesus usou o Salmo 110 para trazer entendimento acerca disso. Quando diz assim, no Salmo 110 fala assim: o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. O Senhor estenderá seu reino poderoso desde Sião. Você governará seus inimigos. Quando você for à guerra, seu povo servirá de livre vontade. Você está envolto em vestes santas e sua força será renovada a cada dia, como o orvalho da manhã. O Senhor jurou e não voltará atrás. Versículo 5: o Senhor está à tua direita para protegê-lo, esmagará muitos reis no dia de sua ira. Então, quando Davi fala aqui, o Senhor disse ao meu Senhor, ele está reconhecendo aqui o senhorio de Deus sobre a vida dele. Ok? Então, quando Jesus ele fala sobre isso, é para dizer que o próprio Davi reconhecia que havia um Senhor sobre a vida dele. E esse Senhor, desse Senhor, né, de Davi, era o Messias. Então aqui ele já estava apontando para o senhorio de Jesus, e Jesus fala isso aos homens. Ok? Então, assim, é muito lindo. É muito linda a postura de Davi, dele reconhecer, e no próprio 1 Crônicas, capítulo 17, ele faz um cântico que é muito tremendo. Vamos lá. Olha só o que Davi, a oração de gratidão de Davi. 1 Crônicas, capítulo 17.
Olha o que ele fala aí. 1 Crônicas, capítulo 17, a partir do versículo 16. Então o rei Davi entrou no santuário, pôs-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó Senhor Deus? E o que é minha família, para que me trouxestes até aqui? E agora, ó Deus, como se isso não bastasse, dizes que dará a teu servo uma dinastia duradoura? Como alguém pode ser tão privilegiado, ó Senhor Deus? Então aqui ele está falando o seguinte, Senhor, como eu sou privilegiado. O Senhor está falando que o meu reinado não terá fim. A minha dinastia será eterna. Será eterna. Que privilégio eu tenho. Que privilégio eu tenho. Como o Senhor pode escolher a minha família, para poder liberar uma promessa como essa. Então a plena revelação a respeito do Messias e de seu reino eterno seria apresentada pelos profetas nos séculos vindouros. E Davi, ele reconhecia isso. Ok? E aí, eu trago isso aqui para a gente poder já estar finalizando, que é o coração que Davi tinha. Ele tinha um coração adorador. Ok? E aí, eu pensando sobre isso, escrevi o que se segue aí, né? A adoração como estilo de liderança. Davi fez instrumentos musicais, dançou, compôs várias canções, instituiu os turnos de adoração na tenda onde estava a arca, que simbolizava a presença do Senhor. Era algo tão profundo e significativo diante de Deus que o Pai não apenas busca verdadeiros adoradores, como está restituindo o tabernáculo caído de Davi. Quando Jesus chega ali em João capítulo 4, chega para aquela mulher samaritana e fala assim, o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ela ainda tinha no seu coração uma adoração dividida. Nós, do Reino do Norte, adoramos em Samaria. Vocês, judeus, porque são de Judá, como né, o pastor Paulo já falou sobre isso aqui. Né? Vocês adoram ali em Jerusalém. Mas Jesus chega e dá uma clareza e fala assim, os verdadeiros adoradores não tem mais um lugar específico de adoração, mas a partir de agora estão adorando o Pai em espírito e em verdade. E Davi, ele já tinha esse coração adorador. Amém, amados? Isso é algo muito tremendo. E quando vem uma promessa, né, lá em Amós capítulo 9, versículo 11, quando fala assim, ó, será restituído o tabernáculo caído de Davi. Quando fala sobre isso, é uma adoração 24/7. E nós estamos vendo isso acontecendo nos nossos dias. Já falei aqui, a igreja lá de IHOP em Kansas City, já estão há 20 anos com uma adoração ininterrupta. 24 horas, 7 dias da semana, 20 anos fazendo isso. Debaixo dessa palavra, de Amós 9:11. Nós já ouvimos várias coisas, várias palavras lançadas ao Brasil. Em alguns lugares, algumas igrejas estão levantando esses turnos, ok? Tem aí o Brasil Sem Cessar no Instagram, né? Onde os irmãos estão fazendo uma adoração aí ininterrupta. Então, assim, essa adoração, esse nível de adoração ao Senhor, com o coração de Davi, é o que vai ser estabelecido nesses últimos dias, ok? É isso. Amém? Então, assim, essa adoração vai ser instituída nesses últimos dias. E eu quero finalizar com vocês destacando aquele salmo que é assim, não dá para dizer que é o melhor salmo, né? Não se tem essa comparação. Mas é um salmo marcante, onde nós vemos aí o coração de Davi, de um pastor, que reconhece então Deus como um pastor. E todas as qualidades de Deus como um pastor. E a expressão do amor de Deus como um pastor. O cuidado de Deus como um pastor. Aquilo que ele reconhecia que Deus fazia na vida dele, através daquilo que ele fez, cuidando das ovelhas do seu pai. Então ele reconhece
o cuidado de Deus para com a nossa vida, para com a vida dele, através desse salmo. Amém? Então eu queria ler com você e finalizar o nosso encontro com esse salmo. Então o Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, em algumas versões, e habitarei na casa do Senhor eternamente, porque ele reconhecia que a dinastia dele era eterna. Amém, amados? Eu espero que aquilo que nós falamos, nós vamos continuar no próximo domingo falando sobre o reinado de Davi, mas que tudo aquilo que nós falamos até agora, que isso fique aí guardado no seu coração. Amém? Eu queria estar orando nesse momento por aquilo que nós vimos até agora. Amém? Você pode fechar os seus olhos, me acompanhar nessa oração. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela vida de Davi. A tua palavra diz, Senhor, que ele seria reconhecido de toda a humanidade para sempre. E até hoje nós vemos pregações sobre Davi, histórias sobre a vida de Davi que nos trazem ensinamentos, nos trazem princípios, e nós queremos guardar isso em nossa vida. A minha oração é para que tudo aquilo que nós lemos na tua palavra, Senhor, esteja firmado no nosso coração. Princípios, posturas, cânticos, sobre a vida de Davi. Nós queremos guardar isso no nosso coração. Espírito Santo, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor ministrou e continuará ministrando sobre a nossa vida. Eu clamo para que as revelações da tua palavra permaneçam sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pensa que acabou, mas não acabou. Nós vamos agora para a nossa prova, ok? Com os mesmos critérios, porque você está aqui, você já sai com nota 5, e aí para ficar com a nota azul é a partir de 7. Então você tem que acertar pelo menos 5 das 5 questões que nós veremos agora. Não é hora de sair, não é hora de beber água, okay? É hora da nossa prova. 5 questões. Questão 1. De que forma Davi obteve o reconhecimento e respeito dos povos vizinhos? Nós vimos isso. Alternativa A, pelas conquistas militares. Alternativa B, acordos políticos. Alternativa C, alternativa A e B estão corretas. De que forma Davi obteve o reconhecimento e respeito dos povos vizinhos? Marca aí. Se você acha que é letra A, clica A. Isso aí, ó, a gente já está marcando. Se você acha que é B, coloca B. Se você acha que é C, coloca C. Qual a resposta correta? Letra C. Alternativas A e B estão corretas. Davi foi reconhecido pelas conquistas militares e acordos políticos. Ok? Questão 2. Qual a referência bíblica em que Davi lamenta a morte de Saul? Alternativa A, 1 Samuel capítulo 1. Alternativa B, 2 Samuel capítulo 1. Alternativa C, 2 Samuel capítulo 2. Qual a referência bíblica em que Davi lamenta a morte de Saul? Onde está isso? Em 1 Samuel capítulo 1, 2 Samuel capítulo 1 ou 2 Samuel capítulo 2? 1, 2, 3. Resposta certa. 2 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel nem está falando nada de Davi, ok? Então foi uma pegadinha aí para vocês, ok? E aí? Acertou uma ou duas? Vamos lá. Terceira questão. Quantos anos Davi reinou em Hebrom?
Alternativa A, 5 anos. Alternativa B, 6 anos. Alternativa C, 7 anos. Quantos anos Davi reinou em Hebrom? 5 anos, 6 anos ou 7 anos? Lança aí. Alternativa certa, 7 anos. Quem marcou aí C está corretíssimo. Vamos lá. Questão 4. Qual a promessa que Deus fez a Davi quanto à sua dinastia? Qual a promessa que Deus fez a Davi quanto à sua dinastia? Alternativa A, que seria eterna. Alternativa B, que acabaria em Salomão, no seu descendente ali do seu reinado, Salomão. Ou que seria por um tempo limitado, mesmo após Salomão, mas teria uma limitação no seu reino. Alternativa A, seria eterna. Alternativa B, que acabaria em Salomão. Alternativa C, que seria por um tempo limitado. Resposta certa, que seria um reino eterno, ok? Por ser, inclusive, a descendência de Davi, Jesus, como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém? Última questão, gente, para finalizar o nosso estudo. Questão 5. Qual o versículo do Salmo 23 que diz: refrigera-me a alma? Isso está em Salmo 23, versículo 1, Salmo 23, versículo 2, Salmo 23, versículo 3. Onde está esse trecho? Refrigera-me a alma. Salmo 23, versículo 1, 2 ou 3. Vamos lá. Quem marcou 3, marcou correto. Refrigera minha alma está no Salmo 23, versículo 3. Ok? Quanto você tirou aí? Amados, não é competição, amém? É só uma forma de recapitular aquilo que foi dado. Quero agradecer muito aí pela sua companhia, por nós estarmos juntos durante todo esse tempo. Que Deus abençoe seu domingo, ok? Que seja um domingo aí poderoso na presença do Senhor. E não se esqueça, hoje, por seu segundo domingo, é o domingo missionário, ok? Então, à noite, o presbítero Marcos está trazendo aí algo muito importante, que é a presença aí do Paulo Nunes, da sua esposa Betânia. Então, não perca o culto de hoje à noite, 7 horas. Já quero te recomendar o seguinte, já toma banho às 6, ok? Já se prepara às 6, toma um café às 6, para poder sentar e estar aí antenado, ligado naquilo que Deus irá falar através da vida desses amados aí hoje à noite, ok? Então esteja já orando aí pela vida do presbítero Marco, pela vida do Paulo Nunes, do pastor Paulo Nunes, pela vida de Betânia, para que hoje à noite seja uma grande bênção no nosso domingo missionário, ok? Deus te abençoe, até a próxima, um excelente domingo, em nome de Jesus. Amém.